E aí, pequeno investidor, nesse vídeo aqui a gente vai responder a pergunta que não quer calar. O MXRF11 ainda está valendo a pena? Então fica ligado que nesse vídeo eu vou te responder essa pergunta. O MXRF11 tem mais de 500 mil cotistas. Isso quer dizer que quando a gente olha para o mercado de investimentos de fundos imobiliários no Brasil, mais de 1/3 dos investidores tem pelo menos uma cota do MXRF11 em carteira. É muita gente. Esse é um fundo que nos últimos 12 meses pagou um dividend yield de quase 11%. Agora, tem um ponto importante. Nos últimos 6 meses ele se desvalorizou. E se a gente olhar mais no detalhe, a gente vai ver que a partir de janeiro essa desvalorização foi ainda mais acentuada. Agora, isso sem dúvida tem uma explicação e eu vou te explicar agora o porquê disso. Existe um órgão que regula o mercado de investimentos em renda variável. Ele se chama CVM e ela soltou uma resolução dizendo que o MXRF11 não poderia mais distribuir dividendos porque esse é um fundo que nos últimos anos vem entregando prejuízos acumulados. E que se esse fundo vem entregando prejuízo, ele não deveria estar distribuindo dividendo. Pô, Lucas, mas é verdade isso? O fundo tá no prejuízo? Para responder essa pergunta, eu peguei o relatório do gestor disponibilizado no ano passado, afinal de contas esse relatório auditado ele é entregue uma única vez ao ano, para poder confirmar essa informação. E se a gente olhar, olha só, em dezembro de 2018, o lucro acumulado do fundo era de menos 36 milhões, quando tem esse parênteses aí significa negativo. Em 2019 também era de 30 milhões negativos e em 2020 esse prejuízo subiu para 53 milhões de reais. Então sim, é verdade, esse fundo vem distribuindo seus dividendos, mas ele tem um prejuízo acumulado pelo menos aí nos últimos 3 anos. E a CVM decidiu que casos como esse do MXRF11 não poderiam mais acontecer. Agora, tem uma diferença importante aqui, porque você pode estar perguntando assim: como que um fundo com prejuízo está distribuindo, então, dividendos? Para você poder entender, eu vou ter que pegar aqui e explicar por um minutinho sobre lucro ou prejuízo contábil. Isso é diferente, tá? Um lucro contábil e um lucro caixa são coisas diferentes. E eu não vou entrar aqui no techniquez, eu vou te dar um exemplo prático para você entender o que eu estou dizendo quando a gente olha num relatório e vê prejuízo contábil acumulado. Vamos imaginar que você comprou um imóvel de 100 mil reais. Esse imóvel você alugou para um inquilino que está te pagando aí 500 reais de aluguel todos os meses. Então você recebe essa grana e o MXRF recebe essa grana do aluguel, na verdade, dos CRIs e dos investimentos que ele faz. E aí este aluguel ele vai repassando o lucro aos cotistas. Assim como se você fosse dono de um imóvel, você estaria recebendo esse aluguel do inquilino. Agora, vamos imaginar que esse seu imóvel, nesse momento aqui, o mercado imobiliário está muito ruim, está em baixa, e aquele seu imóvel que você pagou 100 mil reais não está mais valendo 100 mil reais. O valor justo daquele imóvel, na verdade, é de 80 mil reais. Isso quer dizer o seguinte: contabilmente, você tem um prejuízo de 20 mil reais, porque você pagou 100 mil no imóvel e agora ele só vale 80. Mas isso não quer dizer que você não esteja recebendo o aluguel do seu inquilino, você continua recebendo os 500 reais todos os meses. E é aqui que a coisa fica meio cinzenta. Porque o que a CVM está dizendo é o seguinte: se eu tenho um prejuízo contábil, eu não posso distribuir nenhum tipo de rendimento como se fosse um dividendo. Ou seja, o fundo imobiliário que tiver um prejuízo acumulado, mesmo que tenha dinheiro em caixa e que esteja recebendo os seus aluguéis e que tenha dinheiro para distribuir aos cotistas, até que aquele prejuízo seja sanado, ele não pode distribuir sobre dividendo, ele precisa distribuir em forma de amortização. E quando a gente fala sobre a amortização, tem algumas características aí fiscais um pouco diferentes de dividendo, que isso faria com que o fundo ficasse um pouquinho mais complicado para poder fazer essa distribuição. Então aqui um fundo imobiliário com prejuízo contábil teria basicamente 2 saídas. Primeiro, não distribuir mais em forma de dividendo e distribuir o dinheiro em forma de amortização, ou ainda, enquanto ele tiver um prejuízo contábil acumulado, esse fundo não distribuiria dividendos, ele iria usar essa grana para poder recompor aquele prejuízo até ficar no 0 a 0 e começar a entregar esse lucro contábil, e aí a partir deste momento ele voltaria a distribuir dividendos. Agora, esse valor de dividendos seria distribuído todo de uma vez.
porque como esse prejuízo ele é único e exclusivamente contábil e o fundo continuaria recebendo os aluguéis dos inquilinos, esse valor todo seria distribuído a partir do momento em que o fundo deixasse de ter prejuízo contábil e pudesse distribuir todo de uma vez. Se a gente voltasse lá naquele exemplo do imóvel de 100 mil reais que você comprou e que agora está valendo 80, você precisaria pegar esses aluguéis de 500 reais todos os meses para recompor esse prejuízo até você conseguir passar a régua e não tiver mais nada devendo contabilmente. Logo após o final de janeiro, quando a gente ficou sabendo sobre essa relação da CVM com o MXRF, o gestor do fundo entrou com um pedido suspensivo na CVM sobre essa decisão. E esse pedido foi acatado pela CVM. Portanto, nesse exato momento, essa regulação da CVM ainda está suspensa. Porém, a CVM já disse que esse entendimento passaria a valer, se confirmado, não só para o MXRF11, mas para todo o mercado de fundos imobiliários. Caramba, hein, Lucas, mas isso complicou. Mas e o MXRF11? Como é que tá nisso? E no fim de fevereiro, o MXRF11 protocolou um pedido para a CVM para que ela reconsidere essa decisão e a CVM, portanto, suspendeu por hora essa decisão até que isso seja reanalisado novamente. E além disso, o gestor comentou que o fundo teve um ano de 2021 muito positivo e que por isso não deve ter nenhum tipo de problema com prejuízo acumulado igual apresentou nos anos anteriores. Agora tem um ponto importante. Essa decisão, esse relatório final do ano passado ainda não foi divulgado. Ele provavelmente já está concluído, mas deve estar sendo auditado e ele deve ser divulgado agora no final de março, eventualmente em algum momento de abril. E aí nesse momento a gente vai de fato conseguir ter certeza se o MXRF11 deixou de ter um prejuízo acumulado e passou a entregar um lucro. Pô, Lucas, mas e agora o que eu faço? Fica tranquilo, a grande maioria dos fundos imobiliários apresentam lucros contábeis acumulados. Portanto, mesmo que essa regra da CVM permaneça, isso não vai impactar a grande maioria dos fundos. Você consegue encontrar essa informação nesses relatórios auditados, que normalmente é um relatório anual emitido aí entre fevereiro e abril por cada um dos administradores dos fundos. E agora então, o MXRF11 tá valendo a pena? Bom, logo de cara eu vou te dizer que o fundo desvalorizou bastante nesse ano de 2022. Portanto, por um preço que está sendo negociado hoje, pouco acima de R$ 9,00, está bastante atrativo, afinal de contas, o risco-retorno fica muito menor quando a gente paga barato em alguma coisa. Agora, fica aqui uma crítica minha em relação a como foi conduzido toda essa situação com o gestor e a CVM. Eu sinto de verdade que a administração do fundo poderia ter sido mais transparente com os cotistas. Para um fundo do tamanho do MXRF11, que tem 1/3 do mercado possuindo cotas, minimamente a gente espera que o gestor seja bastante transparente e dê as informações do que está acontecendo nessa negociação e nessa conversa com a CVM. Bom, faltou comunicação e faltou transparência. Então, gestor, se você estiver assistindo esse vídeo, seja mais colaborativo e traga transparência para esses mais de 500 mil cotistas do seu fundo. E na semana passada eu adicionei minhas primeiras cotas de MXRF11 na minha carteira. Não foram muitas, porque justamente eu estou muito curioso esperando esse relatório anual de 2021 para saber se aquele prejuízo acumulado de fato não existe mais. Enquanto isso, visto que o preço está bastante atrativo e o risco-retorno parece bem positivo, eu comecei colocando umas cotinhas aí na minha carteira. Me conta aqui nos comentários se você também é um desses 500 mil cotistas e se agora a gente é sócio do MXRF11 juntos. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu vou deixar um link agora de uma playlist que eu fiz analisando vários relatórios gerenciais dos principais fundos imobiliários do mercado aqui na Bolsa de Valores. Se você estiver estudando esse mercado de fundos imobiliários e tiver curiosidade, não deixa de conferir que vai te ajudar bastante. Grande abraço e até a próxima.